Saudações alviverdes a todos! Eu sou Conrado Cacassi e estamos começando mais um react da coletiva pós-jogo do professor Abel Ferreira. Palmeiras ontem empatou com o Bragantino por 1-1, Red Bull Bragantino. Palmeiras 1, Red Bull Bragantino 1, no Allianz Parque. Jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Numa partida em que o Palmeiras criou oportunidades, não converteu em gols. Então, conhecendo o Abel, ele vai falar da tal de eficácia. E futebol é isso, que ele sempre fala. E sei lá se ele vai falar, acho que vai. E, é claro, né? A arbitragem desastrosa do Sávio Pereira Sampaio, que tirou 2 pontos do Palmeiras. Isso dá para dizer sem o menor constrangimento. Foi pênalti no Endrick. Teve uma jogada no Breno Lopes que era para expulsão do jogador do Bragantino. Ele não deu nem falta. Tudo isso enquanto estava 1-0. Entre o 1-0 e o 1-1, que foram só 6 minutos que o Palmeiras esteve na frente ontem no placar. O Abel levou o terceiro cartão amarelo, está suspenso do jogo contra o Santos. Mas é impressionante como o João Martins entra contra o Santos. Acho que vai ser a 4ª vez que o Palmeiras joga contra o Santos e é o João Martins. Será o João Martins. Então o Abel deve também falar sobre a arbitragem. Vamos ver se ele está calmo ou se ele está nervoso. Vai, solta. Boa noite, Abel, tudo bom? Boa Pedro noite. que dava ver o Brasil. Abel, aqui na sala de imprensa do Palmeiras há uma particularidade muito bacana, que são essas manchas aqui na parede. Elas vêm dos famosos banhos que você toma depois das conquistas dadas pelos jogadores, né? E hoje o Palmeiras atingiu a maior sequência invicta da história aqui do Allianz Parque, são 28 partidas sem perder. Você é o treinador, já conseguiu 8 títulos pelo Palmeiras, né? E são 28 jogos de invencibilidade aqui no Allianz Parque sob seu comando. Na última coletiva você falou que a equipe era uma máquina de trabalho. Mas, além do trabalho, qual a receita do Abel Ferreira nos bastidores para fazer com que esse time do Palmeiras, mesmo depois de 8 títulos, consiga seguir querendo manchar mais a parede aqui da sala de coletiva? Obrigado. Fala sobre o jogo. Olá, não, é muito simples, é fazer um pedido aos meus jogadores que façam o máximo esforço com toda a qualidade que têm e que cheguem ao final de cada treino e cada jogo em paz do que tudo fizeram para ganhar o jogo como foi o jogo de hoje. É isso que eu lhes peço e depois tudo o resto é consequência. Os títulos, os recordes que aparecem, mas esse não é o nosso objetivo. O nosso desafio é ser melhores a cada dia, melhores treinadores, melhores jogadores, melhores dirigentes. Pelo menos é assim que nós pensamos dentro do clube, por forma a estarmos constantemente a competir por títulos e felizmente nos últimos 2 anos e meio temos conseguido vários de forma consecutiva, mas a história do clube é muito grande. Antes de eu chegar aqui o clube já tinha muitos títulos, Libertadores. Nós só viemos dar trabalho ou consequência a muito daquilo que foi feito no passado por outros presidentes, por outros treinadores, por outros jogadores, e a história é isso. Nós estamos a trabalhar na nossa história, a escrever as nossas páginas, dando o melhor de nós, como te disse, para conseguir dar alegrias aos nossos torcedores. Portanto, o segredo não é simples, é trabalhar, é ser sério no nosso trabalho e dar o melhor de cada um todos os dias. Tudo bem, Abel, boa noite. O Arthur... Pergunta genérica, resposta genérica, nada a ver com o jogo, acho que pouco a comentar. O Abel só fala da filosofia geral de trabalho dele, que todos nós já estamos carecas de saber. Você comentou com a gente agora sobre a questão da marcação individual, né? O Bragantino sempre que vem aqui faz bons jogos com o Palmeiras e queria saber de você mais ou menos essa questão da marcação, até da parte física, de repente, se pesou alguma coisa, mas mais um jogo complicado contra eles, né? Sempre tem sido assim, pelo menos desde que eu cheguei aqui. Jogos contra o Bragantino são sempre difíceis. Eu gostava que eles mantivessem esta cadência, este ritmo, que quando jogam contra nós, manter a mesma cadência quando jogam contra os outros times, esta vontade, este desejo, porque realmente nos dificultou, mas volto-te a dizer, ou digo-te,
nós metemos 22 bolas na zona do golo, ou remates, ou em cruzamentos, bolas a passar ali, 2 bolas na trave. O nosso adversário fez mais uma vez, nós para a taça com o Tombense sofremos um golo fora da área mágico. Agora o último jogo em casa com o Grêmio, outro golo fora da área mágico. Hoje outra vez o lateral esquerdo deles, outro golo mágico. Nem tanto. E tiveram depois só mais uma, foi um lance em que o Vanderlei tem um lance completamente controlado no lado esquerdo, nunca perdeu o duelo, depois o Bragantino pode fazer inclusive aí o 2-1. Mas mesmo depois dessa oportunidade, né, tivemos agora aqui no final uma do Breno, a acreditar mais um bocadinho o próprio Lopes. Mas o futebol é isto. Eu disse isto no final aos jogadores, não vamos conseguir ganhar sempre, acho que hoje pecámos um bocadinho no último terço, acho que nós fisicamente acho que tivemos bem, mas não sei em termos de decisões, senti um ou outro jogador em termos de decisões, de passe, de endossar bem a bola no último terço não tivemos tão clarividentes e talvez por isso nós hoje só tínhamos feito um golo. Faltou inspiração, né? Acho que dá para transformar tudo isso que ele falou em faltou inspiração. Ele apontou ali um ou outro erro individual do Vanderlan. Falou em gols mágicos que o Palmeiras está tomando, mas, cara, você não vai tomar gol mágico se você não der espaço para o chute. E ontem eu acabei olhando, depois com mais calma, o lance do gol deles. Sabe quem falhou, né, no gol deles? Além do Everton, que estava adiantado. Então não foi tão mágico assim. Se o Everton tivesse bem colocado, ele defendia essa bola. Mas sabe quem falhou? O Arthur. Quem tinha que estar lá onde estava o Capixaba era o Arthur. O Arthur falhou na cobertura da marcação. Então, tudo que eu falei ontem, o Arthur já sabe para onde correr, já sabe mais ou menos. Ainda falta um pouquinho. Ainda falta um pouquinho. Por isso que é bom a gente fazer o react no dia seguinte, né? Porque a gente já tem a oportunidade de observar melhor as coisas. E no calor do jogo ali, no pós-jogo, a gente só viu uma vez, ainda tá, né? Com o jogo acabou de terminar, enfim. Depois a gente consegue ver tudo com calma. E foram erros, cara. Não tem nada de mágico, Abel. Não foi mágico. O de ontem não foi mágico. Foram falhas e pouca inspiração. E acho que a torcida do Palmeiras tem que estar preparada porque isso vai acontecer. Acontece com todos os melhores times do mundo. Nós estamos falando de futebol. Não é máquina. Não existe máquina. Então, mesmo os melhores times vai ter jogos menos inspirados. E aí, às vezes o resultado vem. A gente escutou na imprensa uma vez: o Palmeiras, quando joga bem, goleia, quando joga mal, ganha. Não. Quando joga mal, empata. Às vezes até perde. Ontem foi por isso aqui que a gente não perdeu. Mas também foi por isso aqui que a gente não ganhou. Ficou muito aberto no final. Ficou divertido de ver para quem não estava torcendo para nenhum dos dois times. E no final o empate acabou sendo justo pelo que os times fizeram. Palmeiras com muito mais volume, mas não teve capacidade de fazer gol. Só o justo ele vai ganhar um asterisco por causa da arbitragem, né? Mas eu acho que isso ainda vai ser mencionado. Abel, boa noite. Queria que você explicasse, por favor, hoje a entrada do Fabinho, na ausência do Zé Rafael, se foi uma entrada do garoto, principalmente pensando nessa disputa de um jogo mais brigado com o Bragantino ali no meio de campo, e você destaca sempre que o planejamento ele não passa exclusivamente por uma partida, e sim por vários jogos, levando em consideração ainda essa maratona do mês de maio. As saídas do Rony e do Dudu, até mesmo antes do gol marcado pelo Bragantino, elas fazem parte justamente desse planejamento? Foi muito mais uma questão do que virá pela frente do que necessariamente pelas condições e a situação do jogo? Obrigado. Não, assim, nós queremos inspiração e rendimento dos jogadores em todos os jogos. E às vezes fazemos substituições porque achamos que os jogadores não estão tão inspirados e fazemos também para isso e para refrescar a equipa. Usou a mesma palavra. Portanto, as substituições são feitas em todos os jogos e ainda para mais aqui quando jogas de 2 em 2 dias, mais elas se exigem, não é? Mas tu estás fora e começas a perceber quando o cruzamento não entra, quando o drible não sai, quando o passe sai fora, começas a perceber que há ali qualquer coisa que não está bem e tens que mudar. É difícil
Quando jogas de forma consecutiva, manter esse nível, não falo na vontade, mas começas a ver, falha o primeiro passo, falha o segundo, falha o terceiro, falha o cruzamento, começas a ver, não está clarividente. Não está clarividente é porque está cansado, temos que substituir. A posição de 5 é uma posição, já vos tinha falado, uma posição que nós recuperamos o Zé para aquela posição, que tem um estilo de jogo, o Fabinho tem outro, um tem uma experiência e uma maturidade, o outro tem outro, e é isto. Nós dentro, quando tomamos decisões em função, tomámos-las em conjunto. O substituto do Zé Rafael é o Fabinho, ponto. Tá? Isso já está bem claro na hierarquia do elenco, e na falta de um, o primeiro a ser escalado é o Fabinho. Na falta do Zé é o Fabinho. Agora, com relação a Rony e Dudu, eles não estavam nas suas noites mais inspiradas ontem, de fato. Então o Abel usa a clarividência, né? Que é a inspiração que leva à tomada de decisão. E eles não estavam executando da melhor forma. Não estavam nas suas melhores noites. O Rony especialmente. O Dudu até que estava indo bem. Eu não vi o Dudu mal, não. Mas ele sentiu cansaço no Dudu e no Rony e preferiu trocar. O Breno Lopes e o Endrick entraram bem. Então não acho que foi esse o problema. O que está sendo muito questionado é o Tabata no lugar do Arthur. Sendo que o Arthur não joga na quarta-feira, porque não pode. Então teria que ser espremido até o final. Aí tem que ver se o Arthur pediu, não estava assim cansado. Aí tem que realmente entender essa substituição. Se o Arthur não estava cansado, se ele tinha gás para jogar os 90, tinha que ficar. É fato. Até porque o substituto era o Tabata, que não tem as mesmas características do Arthur. Se ainda tivesse o Giovani no banco, você até podia pensar nisso. Mas você não tinha o Giovani no banco também, porque ele foi liberado para a seleção sub-20. Então, realmente a do Tabata a gente pode questionar. Abel, a entrada do... Boa noite. A entrada do Tabata no lugar do Arthur foi prevendo já algo para a quarta-feira. E 2 lances que eu... Ah, meu Deus, como que o repórter pergunta isso? Eu não consegui entender. A bola bate no braço do goleiro e vai para a linha de fundo. Na hora que o goleiro agarra o Endrick. A imagem VAR CBF vai para o telão do Allianz Parque. A gente achou que alguma coisa seria checado nesse lance. Não foi. E o Rony não invade a área no tiro de meta. O goleiro perde a passada, dá um tapa na bola. Fatalmente o Rony poderia ter dominado aquela bola e criado uma grande chance. Esses 2 lances você já conseguiu ver. E com relação ao Tabata, ele pode ser a alternativa para quarta-feira? Eu gostava que o que você falou, que transcrevesse tudo amanhã, quando for a falar, tudo o que você disse. Tudo o que você disse. Sabe qual foi a causa desse lance? Sabe o que causou esse lance? Qual foi a causa desse lance? Hã? Parabéns, onde é que estás? Parabéns para ti. Não digo mais nada. As imagens falam por mim. Não vou falar mais porque é chover no molhado. E obrigado pela pergunta, obrigado pela atenção que teve. A causa. As pessoas falam... não, falem da causa. A causa das coisas. Abel. Deixa eu só dizer outra coisa para vocês. O árbitro faz isto. Não vou dizer mais nada. Sabem o que é que ele disse ao meu jogador? Disse que marcou falta porque foi mau. Isto foi o que ele disse ao Endrick. Abel, boa noite. Ele está se segurando, né? Ele está se segurando para não falar coisas piores. Ele insinuou... Pô, ele é o técnico do Palmeiras. A gente que é torcedor, rede social... estão roubando, não sei o quê... Ele é técnico do Palmeiras e ele não afirmou, mas ele fez uma ilação ali de causa e consequência. Ele praticamente acusou a arbitragem de má-fé. Aí é coisa de advogado, né? Para ver se falou ou não falou, se é ou não é, mas o que ele falou foi grave. E ele se segurou para não falar coisas piores. Ele está muito revoltado e tem toda razão, porque foi um roubo. O que leva a gente a
pensar, o que levaria a gente a pensar que não foi algo premeditado, que não foi algo orientado. Porque as atitudes da arbitragem, a gente já falou isso no pós-jogo ontem, foram, assim, levam muito a crer em má intenção. A tolerância com a cera, os cartões amarelos que ele deu e os lances capitais. E a forma como ele justificou os lances capitais. Lembrou o Simon no gol do Obina, anulado no Maracanã. Ele inventa uma coisa qualquer ali. No caso do Simon, ele fala que o Obina empurrou, sendo que o Obina está com o braço aberto. Como é que ele vai empurrar alguém com o braço aberto? E ontem foi mão do Endrick, foi mão do goleiro. E o VAR tá lá para ver isso. No caso do Simon nem tinha VAR, agora tem VAR. O VAR tem que falar assim, Sávio, vê direitinho esse negócio aí. E aí começa o telão e aí não tem VAR não, segue o jogo. Tá estranho, hein? Tá estranho. E aí na mesma rodada em que o Zanotello, né? Paulo César Zanotello, fez o que fez na Fonte Nova ontem, ajudando o Flamengo. Que foi outro absurdo. É impossível a gente não sabe fazer a soma, sabe? Depois desse próximo jogo contra o Fortaleza, vai completar 3 jogos consecutivos jogando em casa, onde o Palmeiras é forte, assim, ninguém precisa duvidar disso. E depois uma sequência que aí eu abordo um assunto que eu acho que já está cansado de falar, mas que talvez seja necessário repetir quantas vezes foram necessárias também, para alguém tomar uma providência, ou a gente começar a falar mais desse lado de cá, que é o calendário. Serão 4 jogos fora de casa. De novo. Claro que um mais curto, Santos, mas depois viagem para o Paraguai, viagem para Fortaleza. Como driblar todas essas questões fora de campo para manter esse bom desempenho do Palmeiras dentro de campo? Olha, eu acredito mesmo que os próprios os árbitros que sofram de cansaço em função da quantidade de jogos que têm, uns a seguir aos outros, tal como nós. Porque aqui não é só questão técnica, tática, física, né? Tem o lado mental, o lado do discernimento, deixar os jogadores recuperar. Mas o que é que eu vos vou dizer? Vocês é que me podem ajudar nisso, não sou eu, vocês e quem decide. Não adianta, eu vou estar a falar do mesmo, já falei isso muitas vezes, já vos disse que, e também já ouvi essa crítica, olha, quando não gostares, quando não estiveres satisfeito, nós somos assim, vais embora. Portanto, quando chegar esse momento, eu depois vou decidir, mas agora é aqui que quero estar, é aqui que estou, e isso é uma das contingências do jogo, dos jogos. TV Jogos é para todos, não é só para o Palmeiras, é para todos. Claro que os jogadores frescos, com campos em condições, a intensidade, a clarividência e a qualidade de jogo é outra, mas o importante é haver muitos jogos, quanto mais jogos houver, melhor. E portanto é assim que é, e é assim que vai continuar a ser, porque eu estou aqui há 2 anos e meio, não mudou absolutamente nada, e eu também não tenciono mudar nada, e como já disseram, quem tiver mal que se mude. Portanto, quando eu me sentir mal, eu mudo-me, mas neste momento gosto de estar aqui e a minha intenção é cumprir o meu contrato. Abel, Ele já falou tanto de calendário, né? Tantas vezes aí o nosso amigo ali, ele sugere o mesmo tema de novo. Então, eu acho que ele teria que ter feito uma pergunta um pouco mais direta e não uma pergunta tão genérica se ele quisesse tirar alguma coisa do Abel. Então, o próprio Abel já está demonstrando cansaço, né? De ficar falando sempre as mesmas coisas. Então ele meio que fala assim, é assim mesmo, se eu achar intolerável eu vou embora, por enquanto eu vou tolerando isso. O que tem que ficar claro é o seguinte, o Abel, ele fala assim, eu não tenciono mudar nada, ou seja, ele não tem a intenção de chegar e falar como tem que ser. Agora ele tem todo o direito da opinião, seria melhor se fosse assim. Mas já que vocês fazem assim, tudo bem, e eu estou satisfeito aqui, continuo aqui, vamos em frente. Então está sendo bem prático o Abel, mas ele está dando uns sinais de impaciência, né? boa noite. A gente viu algumas imagens, né, do último treino de sexta-feira, onde você participa, acaba marcando um gol. E conversando com os jogadores, a gente sente um clima que é um clima leve dentro do Palmeiras, mas um clima de muito respeito, admiração entre todos e de muita competitividade para sempre os melhores estarem em campo e sempre tratando com respeito os seus companheiros. Você, na última entrevista coletiva, falou a respeito
do Jailson, que você sentiu que ele voltou a sorrir, hoje ele volta para o banco de reservas. Dentro de todo esse cenário que o Palmeiras terá muitas viagens para fazer, como que esse Jailson sorridente entra no planejamento do Abel, já que você em alguns jogos colocou o Jailson mais perto do ataque, mais ali como um armador do time, e hoje o Palmeiras não conta com o Murilo lesionado. Hoje o Jailson ele pode dar um passo para trás, como ele já fez no ano passado, para te ajudar no sistema defensivo, ou para você ainda é um cara que tem que jogar um pouco mais à frente nessa retomada dele, superando, né, algumas adversidades pessoais? Olha, começando do início, eu só jogo quando os jogadores me pedem para jogar no treino. Falta um, eu não tenho o meu joelho estragado e quando jogo tenho que ir a correr para o departamento médico. Portanto, eu jogo porque eles me pedem, não jogo porque eu quero jogar. Tomou cuidado para não dar margem a acharem que ele está querendo se exibir jogando bola. Ele está tomando esse tipo de cuidado. Ele está tão cauteloso com as casquinhas de banana que jogam para ele, que ele não está dando margem para nada. A segunda pergunta em relação ao Jailson, é bom vê-lo a sorrir. Vocês sabem, não foi só o Jailson que teve uma lesão grave nos ligamentos e que está a chegar agora de novo. Por exemplo, tem o ponta do Flamengo, que teve a mesma lesão, que está a passar pelo mesmo processo de adaptação. Isto funciona assim com todos. O Bruno Henrique, eu fico feliz pelo ver a rir, porque eu sei que a cobrança que tem feito nele tem sido muita. Eu já sei o que é que ele nos mostrou, o que é que ele pode fazer. Foi um jogador que nós contratamos, de onde ele veio. Ele jogou várias vezes a zagueiro e a 5 também, na posição de 5. No Grêmio jogou com 2 8, portanto é um jogador que pode fazer essas 3 posições. Claro que aquele mais gosta de jogar não é aquele volante, é com duplo volante, como vocês chamam aqui, é com 2. Ele não gosta de jogar sozinho, ele pode fazer essa função, mas vamos contar com ele seguramente. Hoje jogou o Fabinho. É diferente jogar o Zé ou jogar o Fabinho, é diferente, são jogadores diferentes, com um estilo de jogo diferente, mas são os nossos jogadores e nós queremos ajudá-los a todos, e o Jailson seguramente que vai jogar também. Abel, tudo bem? Então aquilo que quando sai o Zé, entra o Fabinho, esquece, não é nada disso. O Abel já falou, ó, tem entrado porque é o que tem, mas agora com a volta do Jailson isso pode ser mudado. Ótimo que ele está pensando nisso, ótimo que ele está pensando em reaproveitar o Jailson. O Jailson realmente estava jogando muito mal, e depois veio à tona que ele estava com problemas pessoais. E aí, problema pessoal todo mundo tem. É difícil, né? A questão de jogador de futebol custa muito caro. E às vezes a questão pessoal ela tem que ser superada. E o cara tem que... problema todo mundo tem, e todo mundo tem que trabalhar, e todo mundo tem que ganhar o pão. Mas a gente não sabe qual é esse problema pessoal, né? É muito fácil a gente falar, ganha muito, tem que entregar, tem que performar, não interessa. Não interessa nada, cara. É gente, é ser humano. Então, existem problemas que precisam ser superados, e existem problemas que precisam de um trabalho um pouco mais paciente, né? Então a gente não sabe o que está acontecendo com o Jailson. Eu pelo menos não sei. Se vocês sabem, ótimo. Eu não sei o que está acontecendo com o Jailson. Parece que ele está melhor, parece que ele já está sorrindo, né? Como foi falado. E, cara, quando ele chegou, vocês lembram? Quando ele chegou no início do ano passado, as primeiras atuações dele foram muito boas. Então ele tem bola. Ele não é um... sabe? Ele não é o Marcinho Guerreiro. Ele tem bola no pé. Então, fico feliz de ver que ele está retomando e que ele vai ter a confiança do Abel. O Abel fala assim, eu sei que ele estava sendo muito cobrado pela torcida. Então, vamos lá, a nossa parte a gente tem que fazer também. É cobrar, reclamar, criticar, com respeito. Eu acho que a gente só tem o direito de perder o respeito pelo jogador
quando o jogador desrespeita a nossa camisa. O que definitivamente não é o caso do Jailson, não é o caso do Luan, não é o caso do Tabata, não é o caso de nenhum dos jogadores desse elenco. Quem fez bobagem já foi espirrado. Então eu acho que a nossa torcida também tem que fazer o seu papel nesse caso. Bem, boa noite. Eu queria que você explicasse o quanto os 2 pontos hoje que o Palmeiras não conseguiu conquistar contra o Bragantino pode atrapalhar o Palmeiras no seu planejamento para a sequência do Campeonato Brasileiro. Olha, esses 2 pontos eu só no final é que vou fazer as contas e ver se ganhamos 2, ou se perdemos 2 ou se ganhamos 1, porque este campeonato é mesmo muito competitivo, é difícil, jogos pegados, as equipas contra nós são muito agressivas, nós notamos isso. Nós é jogo a jogo, eu disse isso ao teu colega há pouquinho, que estava a falar do calendário, é o que é, jogo a jogo, perceber quais são os jogadores que recuperam mais, perceber é que eles conseguem manter o rendimento máximo, porque nós vemos jogadores que jogaram há 2 dias atrás a ter um rendimento e hoje a ter outro. E nós temos que avaliar isso jogo a jogo. Essa é uma das dificuldades do futebol brasileiro, é gerir a logística, o tipo de gramados, o tempo de recuperação de jogo. Portanto, isso para nós são obstáculos, mas são esses obstáculos que nos fazem também melhores e mais competentes. É claro que depois podem existir lesões, mas isso é o que é, e nós não vamos conseguir mudar isso, porque não somos nós que decidimos. Eu tenho uma opinião muito clara em relação a isso, mas não é como disse o Guardiola ainda agora, estava a chorar porque vai ter um dia a menos por causa do Festival da Canção, não é? Manda quem pode, obedece quem deve. Eu não tenho dúvida que perdemos 2 pontos. Até por isso a gente faz o planejamento todo início de campeonato, e a partida de ontem era partida para 3 pontos. Então perdemos 2. Agora, o que não quer dizer que, meu Deus, temos no planejamento é empate fora contra o Santos. Se ganhar do Santos já recuperou. Então não tem. A pergunta foi: o que isso muda do planejamento? Não muda nada. A gente tenta ganhar 3 pontos todo jogo. Não ganhamos aqui, temos que recuperar no próximo. Mas isso não quer dizer que não jogaríamos para ganhar da mesma forma se tivesse na conta certinha e tivesse ganho do Bragantino, eu jogaria para ganhar do Santos da mesma forma. Então não muda nada. Com relação à parte física, realmente foi notável, né, como caiu o rendimento dos jogadores. E aí a gente fala assim, mas jogaram na quarta, jogaram no sábado, só 2 dias de descanso. Os do Bragantino também, mas o Palmeiras jogou muito melhor do que o Bragantino. Então faz sentido, né? E isso é o que renova a esperança de que o Palmeiras na quarta-feira, então vai ter domingo, segunda e terça e quarta, são 4 dias e não 3 como agora, para fazer a recuperação e para fazer um bom jogo contra o Fortaleza. É fundamental ganhar do Fortaleza em casa, porque se for para o Ceará precisando vencer, vai ser complicadíssimo. Então é importante vencer e abrir vantagem, abrir placar, ganhar de 2, se der para ganhar de 3, melhor ainda. Estou falando de um time que está no G4 do Brasileirão. Os Palmeiras têm que ter essa ambição. No mata-mata, na Copa do Brasil, vai decidir fora, tem que tentar fazer o maior placar possível. E eu acho que o Palmeiras vai ter essa condição, porque vai ter mais descanso. Eu acredito muito mais numa partida parecida com a do Grêmio do que com a de ontem. Abel, boa noite. Pedro Hernandes, do Dimensão Esportiva. Eu queria falar sobre o jogo de quarta-feira, né? É um confronto que põe frente a frente os 2 técnicos mais longevos do futebol brasileiro, você e o Vojvoda. Queria que você falasse um pouquinho que recado que os trabalhos a longo prazo aqui no futebol brasileiro podem dar pra gente, pra imprensa, pra todos os outros técnicos, porque essa semana o Luiz Castro deu uma entrevista coletiva pedindo mais tempo aos treinadores. E queria também que você projetasse esse confronto contra o Fortaleza. Obrigado. Olha, ainda bem que falas no Luiz Castro, eu mandei-lhe uma mensagem particular, mas agora mando-lhe a pública. Parabéns pelas declarações dele. É uma pessoa que eu
quando ele era treinador de Penafiel, eu ainda era, como é que se diz, Gandula, né? Apanha-bolas, Gandula. Ele era treinador lá do meu Penafiel há muitos, muitos anos atrás. Fiquei muito contente por aquilo que ele falou, da forma como falou. Eu, se estivesse a estudar para fazer um discurso daqueles, não ia conseguir. E espero que alguns de vocês, porque só alguns é que entendam a profundidade das palavras dele, mas os trabalhos longevos têm a ver com quem manda. Eu dei-lhe os parabéns a ele, mas temos que dar os parabéns ao presidente dele, que sabe o treinador que tem à frente. É ele que temos de dar os parabéns. Eu já vos disse aqui várias vezes o que é que eu penso sobre isso. Agora, mesmo que todos os treinadores fiquem 10 anos nos clubes, Só um vai só ganhar. um vai ganhar. Isso é que as pessoas aqui não entendem. Só um vai ganhar. O Santos quer ser campeão, o São Paulo quer ser campeão, o Palmeiras quer ser campeão, o Corinthians quer ser campeão, o Cruzeiro quer ser campeão, o Internacional quer ser campeão, o Fluminense quer ser campeão, o Américo Mineiro quer ser campeão, o Flamengo já disse que quer ser campeão, e está-me a faltar aqui algum de certeza. Só que só é um, só vai ser um. Portanto, ou ter um mês, ou 3, ou ter 10 anos, só um vai ganhar. Não sei se é possível mudar essas mentalidades em tão curto espaço de tempo. Não, não é possível. Mas os exemplos estão cada vez mais claros. É só pegar a parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro e ver que os técnicos que estão há mais tempo estão na parte de cima, com exceção do Wagner Mancini no América. Então você pega todos os times que estão com um técnico há mais de um ano, com exceção do América, todos estão ali na parte de cima. Não é coincidência. Tá? O Mano, né? O Mano também, só que agora decaiu. Mas você vê, Botafogo, Fortaleza, Palmeiras, são os times que estão segurando o técnico. Acho que tem mais um ou outro aí nessa conta. Mas no futebol brasileiro funciona assim. O presidente desconta no técnico. O presidente recebe pressão de conselheiro, de aspone, de torcida, de rede social e não aguenta. E aí, para se manter popular, faz a vontade dos entendidos de futebol e manda embora. E aí o time não consegue ter sequência e por isso que está sempre atrás. Quando o Abel fala assim, se todos os times segurarem o técnico, todo mundo tiver técnico longevo, continua ganhando só um. Aí vai ter um que vai ser rebaixado, vai ter 4 que vão ser rebaixados, né? Aí vão falar assim, tá vendo? Segurar técnico não adianta nada. Não é questão de adiantar. Segurar técnico não é sinônimo de título, mas é sinônimo de futebol mais bem jogado. Isso não tem a dúvida. Se todo mundo fizer isso, todo mundo vai jogar futebol melhor, sobe o nível da Liga Brasileira. Mas continua tendo 4 rebaixados. E continua tendo só um campeão. E acho interessante que o Abel fala assim, isso que vocês não entendem. É tão óbvio. E realmente as pessoas não entendem isso. Acham que a SAF, virar SAF é a solução. Se todo mundo virar SAF, vai ter 4 SAFs rebaixados e só uma SAF campeã. Se todo mundo segurar técnico mais de um ano, vai ter só um técnico campeão e 4 técnicos longevos rebaixados. Só que sobe o nível. E é isso que a gente precisa, nesse sentido que a gente precisa pensar. Sobe o nível, os jogadores jogam melhor, cresce o olho do mercado externo, começa a pingar mais dinheiro aqui dentro, dá para vender o campeonato mais caro, né, para as televisões, dá para vender para mais televisões, vai ter mais país interessado em assistir o Campeonato Brasileiro, dá para você vender mais caro, porque é bem jogado. Vamos lá. Tudo que é cultural, tudo que é mudança de mentalidade cultural demora décadas a ser alterado. Décadas, não é? Por isso é que cada país tem uma história. Há países que têm histórias muitos anos e outros que são mais novos. Portanto, as mentalidades mudam-se décadas. É preciso décadas para se mudar comportamentos e mentalidades. E não acredito que esse tipo de mentalidade aqui tão cedo se vai mudar. Não vai ser para o meu tempo, vai ser talvez para os teus netos. Eles vão assistir a essa cultura.
Agora não prevejo isso, mas dá os parabéns ao Luís e mais do que ao Luís, ao seu presidente, porque sabe o que tem à frente, aguentou e ele também aguentou os limites, não é? Dar também os parabéns ao Pedrinho por tudo aquilo que ele disse. Eu postei porque me revejo em 200% daquilo que está ali. É preciso ter cuidado quando se pega nisto e se fala, seja jornalista ou seja comentador, porque eu tenho filhos, tenho mãe e já que estou a falar a mãe. Eu não vi o que o Luiz Castro falou. Ele mencionou várias vezes a entrevista do Luiz Castro. Eu não vi. A do Pedrinho eu vi. E ele fala exatamente sobre o cuidado que se tem que ter na hora de fazer críticas, que é uma coisa que a gente defende aqui no nosso espaço aqui o tempo todo. Respeito aos caras que estão lá, são pessoas. Né? Claro, se o cara desrespeita a camisa do Palmeiras, aí ele vai ser xingado com toda razão. Agora, se é simplesmente por desempenho ruim, tem que ter respeito. Né? E o Pedrinho falou nesse sentido. E o Abel tá dando moral pro Pedrinho, porque parece que afina muito o jeito de pensar dos dois. E, Abel, se você continuar dando moral pro Pedrinho, sabe o que vai acontecer com o Pedrinho? Ele vai ser demitido. Então, não elogia muito o Pedrinho. A gente gosta do que ele fala, mas elogia no particular e não publicamente, senão ele vai ser demitido. Também queria dar uma saudação muito especial às mães palmeirenses, uma saudação muito especial às vossas mães, uma saudação muito especial à mãe dos meus jogadores, uma saudação muito especial à mãe das minhas filhas e tinha que dizer uma saudação muito especial à minha mãe que está do outro lado do Atlântico, constantemente de braços abertos para me receber. Eu tenho que dizer a ela que não está fácil sair daqui, mas para ela também um beijinho. Falamos sobre isso no encerramento ontem do pós-jogo, né? Dia das Mães, hoje é Dia das Mães. Então, todo mundo sabe o que fazer, né? Não precisa a gente aqui ficar falando. Abel aqui, boa noite. Pelo menos hoje dá para perceber que o senhor está esgotado do que acontece extracampo aqui dentro do futebol brasileiro. Você até comentou agora há pouco, dizendo que quando estiver cansado, o senhor pede para sair. Até em cima disso, o que te deixa ainda fascinante com o futebol brasileiro para ter uma continuidade no trabalho? Os meus jogadores e o Palmeiras. Sabia que ele ia falar isso. Eu compreendo aqui, só. Os meus jogadores e o Palmeiras. É o viver dentro daquele CT. Eu sou feliz dentro do CT. Tudo o resto que se passa e o que eu não controlo, posso fazer é falar só. É o que me prende aqui. É a satisfação de estar num sítio onde querem que eu esteja. Onde eu sinto que os jogadores querem melhorar e serem melhores. É isso que me faz ficar aqui. São os meus jogadores só. Os meus jogadores e o clube só. O Abel nunca teve na mão um material tão bom e um ambiente tão bom para trabalhar. E vai conseguindo resultados e óbvio que ele está gostando disso. Então, vamos lá. Ele está ganhando bem. Ele está ganhando, acredito que ele está ganhando mais do que ele ganhava no PAOK. Acho que é o maior salário que ele já ganhou na vida dele. Não quer dizer que ele não possa ganhar mais em outros lugares, mas ele está ganhando muito bem, merece o que está ganhando. Ele tem controle absoluto de tudo que acontece na academia de futebol. Ele é o patrão. Ali quem manda é ele. E ele está conseguindo ser o patrão, o chefe, impondo suas escolhas por respeito, não é por medo. Então o que ele fala é respeitado, porque um olha para o outro e fala assim, ele tem razão. E me parece que quando alguém quer questionar, quer contestar alguma decisão dele, tem abertura para isso e é conversado. Ele dá liberdade para vir conversar. Por que você está fazendo isso? Por isso, por isso, por isso, por isso. Tudo bem? Tudo bem. Está explicado. Tem razão. Uma boa decisão. E também ele é um cara que ouve e muda a decisão se ele acha que deve. Foi contestado, professor, não acho certo. Você tem razão, vou fazer de outro jeito. As informações que a gente tem é que o estilo de trabalho dele é esse. E é assim que ele consegue exercer sua liderança. E se sente feliz, porque daí ele vê os jogadores correndo, não por ele, mas pelo que se construiu dentro da academia de futebol. E ele fala, pelo Palmeiras. Então, o Palmeiras, para ele, é o que está ali dentro, né, do CT, da academia de futebol. E ele vê tudo funcionando muito bem.
E todo mundo correndo um pelo outro, todo mundo pensando muito mais no coletivo do que em si mesmo. Quem pensa um pouco fora desse escopo, ele tira e o ambiente se mantém sadio. Então é tudo que um profissional de futebol quer. Então é por isso que ele fica. Ele fala assim, onde que eu vou ter isso? Até posso ter isso no Bayern de Munique, até posso ter isso no Real Madrid, mas tem que construir tudo de novo. E o risco de dar errado no sexto mês e ser mandado embora existe. E aí ele está não dá para dizer que é zona de conforto, embora seja. Mas é um conforto que é mantido a duras penas. Mas pelo menos ele já sabe onde ele está pisando, ele conhece o terreno. E é um desafio constante, né? Ser técnico do Palmeiras. E levar, né? Eu acho que no fundo ele gosta dessas dificuldades. Né? De ser roubado. Claro que não gosta. Mas assim, deixa eu tentar reformular aqui para não parecer que eu sou louco. Não é que o cara gosta de ser roubado, mas são os desafios, né? Que nem que você tá jogando videogame. Pô, você ir num joguinho ali que é facinho, você vai e ganha todas as fases. Facinho, tem graça? Não tem. Então, é disso que eu tô falando. Pelo menos tem umas dificuldades, né? Porque na bola, no futebol, o Palmeiras tá voando tanto, tá tão superior, que são essas outras dificuldades que estão em volta, né? Calendário, juiz, né? Que fazem ter graça. Que fazem o videogame dele, entre aspas, ficar mais desafiador. Acho que agora deu para entender, né? Gostar de ser roubado, ninguém gosta. Abel, boa noite. Celso Ardengue da nossa palestra. Durante a transmissão, o narrador do Premier disse que ele fez uma leitura labial que você, quando recebeu o cartão amarelo, dito por você injusto, e até por nós aqui, enfim, você falou em perseguição. Eu queria confirmar isso, se de fato você entende que houve uma perseguição no jogo ou até há uma perseguição com a pessoa Abel Ferreira por parte da arbitragem. Não falo sobre isso, não falo. São factos. Vocês têm televisões, têm câmaras. Quando eu tenho aqui que as causas, falem das causas, não falem do acontecimento, do acontecido. Ele deu um pontapé no microfone do estádio, faltava 1 minuto para acabar o jogo. Vocês viram alguém a falar do escândalo do canto não marcado a nosso favor? Alguém falou disso? Você falou, mas os outros, eu não vejo você, desculpe dizer isso, eu não vejo você na televisão. Não sei se está, se calhar até está, mas eu não está, mas eu não vejo. Mas quem está e está com isto, ninguém falou nisso. Né? Toda a gente disse assim, aquele ali, Abel Ferreira, matou o microfone, deu-lhe 3 facadas e bem deve ser condenado, preso e mandá-lo embora, extraditá-lo. Foi isso que eu senti. Você viu alguém ver ou falar do canto? Foi escandaloso, escandaloso. Toda a gente viu. Ninguém. Se a gente fala só da minha ação, certo? Eu não tenho as melhores ações, que ainda foi hoje. Não é? Mas alguém vai falar da causa? Da causa. Porquê é que o treinador teve este... Não, só falam do comportamento. E o que é que gerou esse comportamento? Alguém disse que o árbitro fez assim. É mão do Hendrick. Não foi mão do Hendrick. Depois vai dizer ao meu diretor, não, eu marquei uma falta antes. Não pode dizer o dito por não dito. Foi falar com o Hendrick a dizer, sim, marquei falta na sua, foi mão sua. Foi perguntar, eu antes de chegar aqui, Hendrick, o que é que o árbitro disse? Disse que marcou mão. E o meu diretor foi dizer uma coisa completamente diferente. Vou-me ficar pelo Palmeiras e pelos meus jogadores, que é isso que me motiva a estar aqui. Ele não negou que falou em perseguição. E ele está muito pistola porque as pessoas só falam da reação dele, mas não falam por que ele fez, por que ele teve aquela reação. Provavelmente porque, primeiro, na televisão, e ele falou assim, na televisão eu não vi ninguém falar do escanteio que fez eu dar uma bicuda no microfone. Porque a televisão é um espetáculo, cara. Então dá muito mais ibope falar mal do técnico vencedor que tem um comportamento explosivo do que de um erro de arbitragem. E não há interesse nenhum em
em suavizar a reação do Abel. Ao contrário, tem que inflar, porque foi uma explosão. Então, qual é o benefício para quem vive de audiência de suavizar uma reação explosiva explicando, mas ele tem razão em ter feito isso. Não! Para eles o que interessa é falar, esse cara é louco, esse cara é maluco, ele se comporta mal. E tem muito a ver também com a camisa que veste, né? Porque se fosse outra camisa que ele tivesse vestindo, aí talvez tivesse uma passada de mão na cabeça. Mas técnico do Palmeiras, o Abel já sabe, não vai ter. Eu só espero que o Abel não leve para o lado pessoal. Não é a pessoa Abel Ferreira. É a camisa que está vestindo. Boa noite, Nino Cirilo, Bate-Fundo Esportivo. Eu gostaria que você falasse sobre o Arthur, que pouco a pouco tem conquistado seu espaço no Palmeiras, em 9 jogos, 3 gols. Eu queria saber o que o Arthur tem surpreendido você diariamente. Já disse isso na última conferência, é um jogador que conhece o clube, um jogador que saiu daqui numa altura em que estava tapado, entre aspas, tinha outros jogadores à frente, mais novo. Mas é isso que eu quero das pontas. Eu das pontas eu quero rendimento. Rendimento é assistências e golos. E ele é o que tem oferecido, e é por isso que joga. E foi por isso que o Palmeiras pagou 8 milhões de euros por esse jogador. São jogadores, como disse, feitos para nos ajudar. Claro que é mais caro, mas aí a minha formação dele é zero, é dar os parabéns a todos os treinadores que ele teve, é dar os parabéns aos treinadores do Bragantino, que foi o Barbieri que o ajudou, como é que foi o Caixinha que lá está também. A minha contribuição na formação deste jogador é muito pouca, porque eu pouco lhe ensino, porque ele já tem o jogo dentro dele, e é por isso que este tipo de jogadores, não é, são mais caros, porque estão prontos e fazem isso que estás a ver. Chegam aqui e não precisamos de esperar 2 anos ou 1 ano para ter rendimento imediato. Ele tem, porque tem essa qualidade e tem essa maturidade competitiva já dentro dele. Não estamos a falar de um jogador de 25, 26 anos. Conhece o futebol brasileiro melhor que eu. Abel, mas falhou ontem. Abel, o próximo jogo no Allianz Parque, quarta-feira, Fortaleza, até pela circunstância da partida, que encerra essa sequência de 3 jogos seguidos do Palmeiras em casa, Copa do Brasil, competição mata-mata. Você espera que seja o desafio mais difícil comparado a Grêmio, a Bragantino, até pela situação do campeonato? E outra, o que esperar taticamente, o que você espera taticamente que o Fortaleza pode fazer para surpreender o Palmeiras aqui no Allianz Parque, que mostra ser extremamente dominante? O que você espera que o Fortaleza vai fazer que vai te surpreender? Parece o Zagallo falando, né? E aí fomos surpreendidos novamente. Seus domínios. Obrigado, Pedro. Olha, jogo difícil, acho que vai ser outro jogo difícil, como foi este. Perceber como é que vai estar a nossa capacidade física. Uma equipa que já tem um trabalho, como disseste, muito bem sólido, com um treinador argentino, com ideias muito claras, equipa extremamente competitiva, agressiva no bom sentido, uma equipa que varia muito entre um jogo mais interior e um jogo vertical, ou seja, um jogo curto e um jogo longo. Difícil, jogo mata-mata, é uma competição que nós temos muitas intenções e expectativas, mas temos os nossos adversários pela frente, queremos passar, vamos procurar fazer todo o nosso esforço para o conseguir, sabendo que vai ser um jogo seguramente difícil por vários motivos, pelo adversário, pela motivação que os adversários têm quando jogam contra nós, porque toda a gente nos quer ganhar. Outros fatores tu vais sentindo que não fazem aquilo que tu vês que devem fazer, começas a sentir que há determinados aspectos que te deixam a pensar, mas eu já disse isso várias vezes, contra tudo e contra todos. Sei que esta frase é de um rival, mas é aquilo que eu vou sentindo, jogo após jogo. E se tiver que ser contra tudo e contra todos, vai ser contra tudo e contra todos. Ele tá meio enigmático, né? Essa última parte aí, ele deu a entender que tem algo por trás, algo
Ele vai sentindo o cheiro. O Abel é muito palmeirense, né, cara? Até nas paranoias, né? Eu achei essa última fala dele meio... né? Ele provavelmente tem o que dizer. Mas são coisas que talvez ele segure para não se comprometer. Porque talvez não tenha provas. E aí, se ele tá falando de coisa que ele não tem prova, é paranoia, é loucura. Mas, cara, quando você tá ali no meio, você sente o que tá acontecendo. E não pode provar. Complicado, né? É complicado. E aí, você leva em conta que ele tá falando isso depois de uma partida em que o Palmeiras foi assaltado em casa contra o Bragantino. Quer dizer, é óbvio que tem algo muito maior. Não é o Bragantino que tá causando o problema. É algo muito maior. Abel, boa noite. Fábio Lázaro do Lance. Em relação à sua resposta sobre o que mais te motiva a ficar no Palmeiras, estar no lugar onde você se sente bem, onde você sabe que as pessoas querem que você esteja. A torcida do Palmeiras tem alguns jogos cantados, né? Abel Ferreira, um palmeirense como a gente. E tem uma frase célebre do torcedor palmeirense, né? Que é explicar o que é ser palmeirense para quem já é palmeirense desnecessário, para quem não é palmeirense completamente impossível. Mas eu vou te dar esse desafio. Como é ser um palmeirense como eles, ficando na arquibancada? Eu sou um deles. Eu sou um palmeirense. Sou mesmo. E dificilmente aqui treinarei outro clube a não ser o Palmeiras. Abel, boa noite. Fala mais, Abel. Puta tema legal pra você falar. Ele é muito palmeirense, né? Ele tem... Ele absorveu. Ou ele já era e não sabia, ou ele desenvolveu essas características do palmeirense. Se ele sempre foi assim, ele era palmeirense e não sabia. Porque ele tem todas as características do torcedor palmeirense à beira do campo. Esse é mais um motivo, além do time estar jogando bem e tudo, etc. O comportamento dele é melhor do que o do Filipão. O Filipão tinha muita coisa que satisfazia muita torcida do Palmeiras. O Abel faz tudo que o Filipão faz e ainda faz mais. É por isso que ele tem todo esse carinho, esse respeito da nossa torcida. Podia ter falado mais, né? É legal ouvir ele falar essas coisas. Rede Nacional de Notícias. Agora há pouco, Pedro Caixinha, na coletiva, falou que buscou para esse jogo espelhar aquele confronto do Paulista que foi 2-0, um confronto extremamente físico, e usou como estratégia espelhar os teus 3 homens de meio campo para não deixar dar transição na saída de bola. Você teve essa mesma visão? Como vai trabalhar esse aspecto que hoje o Bragantino, mais uma vez, com o jogo físico e com esse sistema de marcação, impôs muitas dificuldades, embora o Palmeiras tenha criado várias chances de gol? Exato, criou muita chance de gol. Olha, eu acho que nós pecamos muito nisso que estás a dizer. Nós, para além das oportunidades que fomos criando em ataque posicional, tivemos muita transição que não conseguimos finalizar, de situações de jogadas rápidas pelas alas, pelo Arthur, pelo Dudu, que não conseguimos chegar ao final e finalizar essa jogada. Mas são jogos difíceis. Eu conheço a ele conhece-me a mim, eu conheço os jogadores deles, eles conhecem os nossos. Como te disse, nós depois fazemos análise aos adversários, não é? E nós vemos os jogos contra nós, porque eu também faço análise ao meu jogo e vejo eles a jogar contra os outros. Não é? E é assim que funciona, não é? Eu quando estou a jogar pádel, eu quero sempre ganhar. Onde é que está o melhor? É este aqui, anda cá, que vou-te apanhar. E é assim que funciona, não é? Eu quando estou a jogar, eu gosto sempre de jogar contra os melhores, motiva-me jogar contra os melhores, eu sinto-me motivado, onde é que está? E às vezes quando a gente joga com times mais com menos capacidade, ou com jogadores, não é? Como é o Tiago que está ali, quer dizer, eu quando jogo contra ele pádel já sei que lhe vou ganhar. Mas, jogar contra ele, já sei que lhe vou ganhar. Agora já sei quando jogar contra algum que eu tenho ali, que eu não vos vou dizer quem é, não é? Eu disse, eu quero-te apanhar a ti, anda cá, tens a mania que ganhas a toda a gente, anda cá tu. É assim que funciona, por isso é que isto é competitividade, o ser competitivo é isto. Portanto, são jogos difíceis, não adianta que o Brasileirão tem essa magia de cada jogo
embora as pessoas, esta equipa vai ganhar tudo e vai não sei o quê, cada jogo é 3 pontos. A gente nunca sabe o que é que vai acontecer. Pode acontecer uma vitória do primeiro classificado, como pode acontecer a vitória do último contra o primeiro. Só aqui é que acontece. Só aqui é que acontece vocês olharem para a tabela e verem o Porto, Benfica e Sporting lá do sítio, nos lugares dos últimos lugares. Ou o Barcelona, o Real Madrid e o Atlético de Madrid nos últimos lugares. Só aqui é que vocês veem isso. Não veem isso em mais lado nenhum. Só aqui. Boa noite, Abel. Rodrigo Fragoso, 30 Esportes. Num dos seus livros, você menciona um trabalho de divisão em 2 grupos do Campeonato Brasileiro para metas de pontuação, G8 e G11. Não está difícil. Era isso que eu queria saber. Como você definiu esse ano, que para muitos é o Campeonato Brasileiro mais difícil de todos os tempos, e o time já perdeu 4 pontos nesse Campeonato Brasileiro. Esses times estão no seu pelotão de cima ou de baixo? G8 ou G11, se é que está definido assim? Aqui é colecionar pontos. Claro que hoje nós vamos dizer, o sentimento que eu fico hoje é perdi 2 pontos hoje aqui. Mas depois no fim é que eu vou ver se perdi ou ganhei 1. Não sei. Isto é um campeonato de regularidade. De ganhar pontos e pontos e pontos e pontos e pontos. E no final vamos somar. Mas como tu disseste muito bem, este ano tem o Grêmio, é sempre o Grêmio, jogar no Grêmio contra o Grêmio em casa deles vai ser sempre uma luta, jogar no Cruzeiro em casa deles vai ser sempre uma luta, jogar no Santos vai ser uma luta, quer dizer, são sempre jogos, honestamente, embora que as pessoas queiram logo dizer, vai ser este campeão, vai ser este ou este. Eu não penso assim, porque a época é longa, há jogadores que se lesionam, há jogadores mais importantes do que outros, há jogadores mais chaves do que outros. Tem muitas competições e isto é muito longo, ainda estamos no início. Eu não sei se hoje este ano não fiz porque tem muitos que me dizem como é que eu vou meter o Grêmio onde? Uma equipa que tem uma história tremenda, que ganhou o Gaúcho, e eu vi o Renato Gaúcho a dizer a nossa equipa comparada com o Palmeiras, não foi eu que disse, foi ele que disse, com o Palmeiras, com o Fluminense, com o Flamengo, jogámos contra eles da mesma forma. Eu não vou respeitar o que ele me está a dizer pela história dos próprios clubes. São os clubes como o próprio Botafogo, né? São uma série de equipas que o Botafogo é um candidato ao título. Eles podem não assumir, mas estão lá nos 3. Portanto, não dá. Este ano é muito difícil fazer essa divisão, porque tem muita equipa com muita história nas costas e que podem de um momento para o outro vir por aí acima, não é? O Flamengo neste momento não está bem, seguramente nós se calhar vai passar um período que nós vamos estar tão bem. Isto, ao longo de uma época desportiva não é sempre assim, é regularidade, tem que chegar ao final, vai ganhar a equipa que tiver mais pontos e depois no fim vou-te dizer se hoje nós perdemos 2 ou ganhamos 1. A sensação que eu fico hoje, sim, perdemos 2 pontos com um adversário difícil, duro, intenso, que nos criou muitas dificuldades e que nós ali com um pequeno detalhe podíamos ter tido um lance capital a nosso favor, mas o juiz assim não entendeu e seguimos em frente. Assim termina a coletiva do Abel. Claro que perdemos 2 pontos. É muito difícil, Abel, fazer esse exercício de pegar um campeonato com 20 clubes, 19 adversários, e dividir em 2 grupos, onde num você tem que ganhar todos os pontos e no outro você admite perder pontos. No caso do Brasileirão é impossível fazer isso. O Brasil é um país com características únicas e não se encaixa nesse modelo. Por isso que a gente faz... Convido, Abel, você a entrar no Verdazo e ver o nosso planejamento de pontos, tá? A gente faz um planejamento rodada a rodada, levando em conta calendário, levando em conta a força dos adversários no momento, e muda de ano para ano, tá? Costuma dar certo, costuma funcionar, tá? O pessoal que acompanha aqui o Verdazo e acompanha esse exercício que a gente faz desde 2016 já está acostumado, sabe que dá certo, funciona. E assim termina então esse react da coletiva do professor Abel Ferreira, react de Dia das Mães, depois desse empate, Palmeiras 1, Bragantino 1, em que o Palmeiras foi assaltado em casa. O Abel tomou muito cuidado para não falar coisas graves, mas a gente percebe que ele está extremamente pistola
e com um sentimento de perseguição e de algo pessoal em cima dele, muito forte. Não é pessoal, Abel, é a camisa que você veste. Ótimo domingo a todos, ótimo Dia das Mães, ótima semana para o Palmeiras, que tem um jogo muito importante para a sequência da temporada, que é a partida de ida da Copa do Brasil, oitavas de final, Palmeiras e Fortaleza. Quarta-feira estaremos no Allianz Parque mais uma vez. Um grande abraço, saudações alviverdes.